Café na mesa, Bíblia aberta, caderno e caneta na mão, chegou a hora de despertar. Desperta vitorioso, desperta vitoriosa, porque nós vamos iniciar este momento continuando o Evangelho de São João, capítulo 10, de 11 a 18. Hoje Jesus se apresenta. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, enquanto o lobo as ataca e as dispersa. De fato, ele é apenas um mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Eu tenho autoridade para dá-la e a autoridade para retomá-la. Tal é o mandamento que recebi de meu Pai. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos então num momento que é revelador. Primeiro, Jesus diz que ele é a porta, né? Capítulo 10, de 1 a 10. Ele é a porta, significa ele é o acesso, ele é o ponto de passagem. Só que agora ele aprofunda. Ele diz, eu sou o bom pastor. E aqui, esse bom, ele usa o verbozinho grego, é kalos. O que significa esse verbo? É bom que também é belo. Então, é bom e belo. Então, este adjetivo, ele mostra para mim, para nós, tudo que é bom e é belo é como se nós estivéssemos falando em algo que é autêntico. É assim desde o princípio. O bom pastor não é uma pessoa correta, uma pessoa que faz direito, que olha bem. Não. É o pastor que é o que parece ser. É o pastor autêntico, sem duplicidade, sem máscara. Então ele diz, é o belo pastor, é o bom pastor. Santo Agostinho ele vai dizer, bom, quando ele fala sobre esse evangelho, bom é dito aqui não apenas no sentido de virtuoso, mas no sentido de genuíno. O bom pastor é o pastor real. É aquele que realmente é pastor, não aquele que usa as vestes de pastor para outros fins. Isso é Santo Agostinho que está falando, quando ele traz esta explicação na sua homilia sobre esse evangelho. Então, aqui, a bondade do pastor não é um atributo, né? Não é algo moral. Nós estamos falando da identidade. Ele é exatamente o que parece ser. Não tem fachada, não tem segunda intenção, não tem uma agenda oculta. Então, quando ele diz dá a vida pelas suas ovelhas, aqui existem dois verbos que poderiam ser utilizados, tá? Mas só que qual que é usado? Dá. É como se fosse, para o nosso português, para a gente entender, dentro do presente mesmo, do indicativo. Não é ele dará, não. Mas é um dá a vida, é algo que ele está fazendo, é uma ação que está em curso, que está acontecendo.
Então perceba que aqui ele não está dizendo sobre o pastor que vai dar a vida. Não. Não é que ele vai dar lá na cruz. Não é que um dia ele dará, e nem é que ele deu. Ele dá. Então é uma ação em curso, permanente. Ele está dizendo. É um sacrifício que está acontecendo. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Porque está mostrando para mim e para você que este se dar não é uma promessa de futuro. O bom pastor, ele não espera que o lobo venha para ele se entregar. Ele já está se entregando agora. Significa que tudo que Jesus faz, ele está se dando. Em cada palavra, em cada cura, em cada encontro, ele se dá por inteiro. E aí ele traz o mercenário. O mercenário é o retrato do pastor que trabalha por contrato, gente. Mercenário, percebe? Ele coloca aqui que ele vê o lobo chegar, o que ele faz? Abandona as ovelhas. Tem algumas traduções que ainda usa o assalariado, né? Não usa nem o mercenário, usa o assalariado, que significa não é o ladrão, tá? O mercenário aqui não é o ladrão. É alguém que cuida do rebanho, tá? Legitimamente, está ali cuidando do rebanho, só que por pagamento. E o problema aqui não é o salário, o problema aqui não é o pagamento. O problema é que a relação dele com a ovelha é por um contrato. Não é um relacionamento. Lembra? Ele fala, ele chama as ovelhas pelo nome. Então, o mercenário, não. Ele tem um contrato. Quando o lobo vem, eu não vou pagar por isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, o custo aqui já supera o benefício. O que ele faz? Ele foge. Isso é a lógica do funcionário e a lógica de quem ama. Essa é a diferença. Quando a coisa aperta, o mercenário foge. Agora, o pastor não. O pastor não. O mercenário cuida das ovelhas enquanto não tem perigo. Agora, quando o perigo vem, a máscara cai. Só que o amor verdadeiro não é aquele que funciona só quando tudo está em paz. É aquele que permanece em todo o tempo. No tempo da guerra, no tempo do pecado, no tempo frágil, no tempo bom. Quando custa máxima, quando custa muito ou quando custa o máximo. Ele está ali. Entendeu isso? O teste do pastor verdadeiro não é quando tu tá bem. É quando o lobo chega. É quando custa. É quando dói. Quando faz para não ganhar nada. Então, aqui, Jesus faz já essa distinção. Já jogando mesmo na cara. Tem muita gente que não está disposto a dar a vida. Não, eu dou a vida. E ao mesmo tempo isso é muito profundo para nós. Porque Jesus está dizendo, eu dou a minha vida por você, custe o que custar. No tempo que for, no tempo bom, no tempo mal, você prestando ou não prestando. Esse amor é um amor louco. Percebe que todo o tempo Jesus vai insistir nisso aqui conosco. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Entende que aqui ele explica que tem que ter um relacionamento. Conheço minhas ovelhas, elas conhecem a mim. Só que, amados, aqui tem algo que me impactou. Você nunca prestou atenção nesse detalhe aqui, não? Porque eu nunca tinha prestado atenção até estudar junto com Santo Agostinho esse evangelho. Olha aqui. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem assim como o
Pai me conhece e eu conheço o Pai. Você está entendendo que ele está falando da minha relação com ele? Ele está botando equiparado a relação trinitária, a relação dele com o Pai. Isso é muito profundo. Pode ser que você nem alcance o tamanho da profundidade aqui agora, mas em nome de Jesus você vai. Você vai ser curado por essa palavra aqui. O Pai e o Filho, eles têm um íntimo relacionamento. Ele diz, o Pai e eu somos um. Você está entendendo que ele diz, eu conheço as minhas ovelhas assim como o Pai me conhece. Gente, ele me conhece melhor do que eu. Isso é tão profundo. Isso é tão profundo que me impacta. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele continua ainda dizendo, eu te conheço tão profundamente. Te conheço melhor do que você. E mesmo assim, ele continua dizendo, eu dou a minha vida por você, minha ovelha. O conhecimento do Pai, o conhecimento de Jesus e do Pai, não existe barreira. E ele está dizendo, Raquel Carpenter, você pode tentar mostrar para mim o que você quiser. Você pode tentar fazer o que você quiser. Eu conheço você por inteiro. Eu conheço o fundo. E eu dou a minha vida por você. Isso é tão forte. Isso fala de comunhão. Isso não é abstrato, isso não é intelectual, isso é relação. Eu me emociono porque isso é muito forte. É um relacionamento que implica comunhão íntima. E é tão interessante porque aqui é o mesmo verbo utilizado lá em Gênesis, quando diz que Adão conheceu Eva. Conhecer aqui para o Evangelho de São João, sabe o que significa? Entrar no interior do outro. Só que o que é forte? Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Isso significa que Jesus se dá para que eu e você entremos no interior dele também. Ele se dá. Olha o que diz Santo Agostinho para nós. Conheço as minhas ovelhas. Não conhecimento de observação, mas de participação. O pastor conhece as ovelhas porque as amou antes de as conhecer. E as conhece porque as ama. O amor é a epistemologia do bom pastor. Filho, filha, entenda que Jesus não conhece as suas ovelhas como um médico conhece prontuário, não. Ele conhece tão profundamente você que até a comparação como um pai conhece o filho é fraca. Porque o pai não conhece o filho por dentro. O pai conhece aquilo que o filho mostra e aquilo que ele lê nas entrelinhas. Aqui quando eu falo pai, estou falando pai da terra. Até a comparação com o pai da terra, a gente dizer assim como um pai conhece um filho, é fraca diante disso. Porque o pai não conhece o filho por dentro. Mas o teu Senhor, o Pai do céu, o teu amor, teu Jesus, te conhece por dentro, te conhece de perto, te conhece pelo nome, te conhece pela ferida, te conhece pelo medo que ninguém mais conhece. Ele te conhece por dentro. Isso é muito forte,
É a cura pela palavra. Entende que há uma profundidade aqui que deveria nos parar. Jesus não diz apenas eu conheço as minhas ovelhas. Ele faz esse aprofundamento aqui que é impactante. O conhecimento que Jesus tem das ovelhas não é inferior ao conhecimento eterno que o Pai do céu tem com o Filho. Somos conhecidos por Jesus com o amor trinitário. Somos convidados a conhecer Jesus com a mesma qualidade de conhecimento que o Filho tem do Pai. Filho, eu termino porque isso aqui é tão forte que não tem nem como a gente aprofundar mais, porque é muito forte. Quando Jesus diz, assim como o Pai me conhece, revela que o conhecimento que tem das ovelhas é de natureza divina. Não é uma natureza limitada. Isso é São Cirilo de Alexandria que está falando. O mesmo amor eterno com que o Pai abraça o Filho direciona as ovelhas. Somos amados com o amor trinitário. E aqui a gente poderia ir muito mais profundo. Ninguém me tira a vida, mas eu dou livremente. Jesus vai dizer desse amor, e aqui ele está se derramando em amor. Se derrama em amor por mim e por você. A cruz não é uma derrota do amor, não. A cruz é a prova máxima de um Deus que estava aqui, encarnado, falando dia após dia. Eu conheço, eu amo, eu amo. Entenda que a cruz no primeiro século, meu filho e minha filha, era a maior humilhação, a humilhação suprema, a morte de um escravo, de um criminoso. E aqui Jesus está dizendo, ninguém me mata. Sou eu que entrego a vida. Ele já estava avisando antes, ninguém vai me matar. Sou eu que vou me dar. Como se, para você entender, ninguém me tira, como se nada fosse forçado. É uma entrega. Amor, amor, amor. Deixe-se tocar hoje por essa palavra, por esse Deus que te ama, que te conhece por dentro. Deixe essa palavra parar você hoje. Não é como teu pai e a tua mãe dessa terra, não. Seja batizado hoje num amor profundo que cura suas entranhas, meu filho. Que cura suas entranhas, minha filha. Ele te conhece por dentro e continua insistindo, dizendo, eu dou a minha vida. Nada que você tentar fazer vai mudar isso, porque ele já te conhece por inteiro, ele conhece tua essência. Você é muito amado. E ele conhece você pelo nome. Esse é o recado do Senhor para você no dia de hoje, o recado mais forte, mais impactante e que pode mudar hoje a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero insistir para você enviar essa palavra e dizer, essa palavra hoje vai mudar a sua vida. Essa palavra hoje vai mudar a sua vida. Tantas pessoas que você conhece que às vezes estão mendigando amor. Há um olhar, há um amor profundo e que não pode ser perdido no dia de hoje. Desculpa as lágrimas, amados, mas hoje é forte, é muito forte. Que essa cura nos alcance. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Faz essa palavra chegar longe. Curta, compartilha, hypa, coloca nas suas redes sociais, me marca lá. Se essa palavra está mudando a tua vida, se esse aprofundamento está fazendo diferença para você,
faz com que faça para tantos outros. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Bora enxugar as lágrimas agora, né, gente? Deus abençoe.